Senador, vou aproveitar que são muitos assuntos para tratar com o senhor. O senhor mencionou o senador Flávio Bolsonaro, né, que é porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele está com acesso ilimitado lá na prisão. Gostaria de saber, então, sua avaliação. Está todo mundo dizendo, será que é para valer essa candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro, né? Tem essa dúvida. Aí eu te pergunto, Flávio Bolsonaro é o melhor candidato, na ausência do pai, para representar a direita no Brasil nessa eleição? Eu acho que a sua pergunta responde a pergunta que é feita mesmo que de forma retórica, né? O melhor candidato, sem dúvida nenhuma, seria o próprio Bolsonaro, né? Nós temos uma situação no Brasil que eu diria que é muito peculiar, porque Bolsonaro, presidente em 2018, despertou um espectro ideológico que sempre existiu na sociedade brasileira, que é a direita e a direita conservadora, quer dizer, um grupo de pessoas que se reuniram em função da forma como o presidente Bolsonaro se comportou antes da sua eleição e depois no exercício do seu mandato. Pessoas que defendem valores em relação à família, em relação à defesa da vida, uma visão de que o crime não pode ser glamorizado, não pode ser relativizado, uma ideia de que o Estado precisa servir a sociedade e não se servir dele, que temos que ter um Estado eficiente, que cobre menos impostos, que seja menos burocrático, que premie não o apadrinhamento, a tomada dos órgãos estatais pelos companheiros, mais eficiência, o mérito, o serviço efetivamente prestado à sociedade. Então, pessoas que pensam dessa forma estão em torno de um agrupamento caracterizado como direita conservadora, e tem um líder, que é o presidente Bolsonaro. E esse líder nos aponta um caminho para defender o seu legado, que é o senador Flávio Bolsonaro. Ele é jovem, 44 anos, alguém que está literalmente querendo exercer essa função para defender esse patrimônio, esse legado, que é um legado de valores, como eu coloquei anteriormente, e, sobretudo, fazer a discussão que interessa à sociedade brasileira. É esse país que nós queremos viver, de um Estado aparelhado, de um Estado que é entregue aos companheiros, de um Estado que tem mais pessoas dependentes de programas sociais do que pessoas com carteira assinada, um Estado que leva em consideração a necessidade de, na geopolítica internacional, se aliar com países que são ditaduras ou que têm afinidade política e ideológica com o atual governo, em detrimento dos nossos reais interesses. Um Estado que gasta muito mais do que arrecada e gera um juro estratosférico que impede as pessoas de investirem no Brasil. Então, eu acredito que modelos de país e de Estado vão ser discutidos e o Flávio está preparado para fazer essa discussão, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, tem a nossa confiança e faremos, sem dúvida nenhuma, uma campanha propositiva, principalmente comparando o que nós somos, o que eles são, o que nós fizemos, o que eles fazem e, sobretudo, a nossa intolerância com a corrupção, que está no DNA do PT, né, desse partido que, ao longo dos últimos 18 anos, literalmente assaltou o Brasil. Mas então, senador, aqui eu vou fazer essa pergunta bem rapidinha, mas daí só para eu entender, o Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele escolhe o Flávio, mas na sua avaliação, o Flávio, na sua, é melhor do que um candidato, eventualmente, de Tarcísio de Freitas? Olha, esse juízo de valor, ele foi feito ao longo de quase um ano, né? Nós tivemos uma série de discussões, de conversas, de consultas, né, com aqueles que fazem parte da base da direita, com pré-candidatos, com lideranças políticas as mais variadas, senadores, deputados. Enquanto o presidente Bolsonaro pôde conversar, ele participou ativamente dessas conversações. Acontece que há mais de 120 dias, 130 dias, ele foi impedido de conviver com o seu grupo político. Eu só estive com ele nesse período 2 vezes. Mas ele amadureceu bastante, ele pensou bastante e definiu a estratégia que nós vamos colocar em prática no ano eleitoral, que será a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, mas, sobretudo, a discussão do país que nós queremos, em contraponto ao que aí está. O senador não me respondeu se, na opinião dele, Tarcísio seria melhor. Mas a gente tem que encerrar, então vou passar a última pergunta para o Pedro Venceslau. Senador, a retirada das sanções da Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi um duro golpe para o bolsonarismo, em especial para Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos justamente para conseguir as sanções que foram retiradas?
Bom, primeiro, para ser mais explícito, né, já que a nossa entrevistadora nos pede, sim, na atual conjuntura, Flávio é o melhor candidato, dado ao conjunto de valores e da necessidade de uma discussão, onde tem que ficar muito claro quem nós somos e quem eles são, qual é a nossa visão de Estado, de país, né, de sociedade, em contraponto ao que aí está. Então, Flávio representa isso com muita transparência e a gente vai ter condições de fazer o debate que interessa à sociedade, né, com nitidez, né, com transparência, como falei anteriormente, e com os argumentos adequados.